tarde a todos. Opa, agora sim, legal. Satisfação imensa, equipe motivada para bater meta abril, maio, junho e julho, porque janeiro e fevereiro foi difícil. Março estamos aqui porque batemos a meta e abril e maio vai ser grandes desafios. Mas estamos aqui hoje para falar sobre equipe eficiente. O que fazer para manter a equipe motivada? Trabalho há 15 anos praticamente com varejo de materiais de construção. Comecei lá na área de entrega, caminhão, entregando cimento, vendas. Fui vendedor durante 4 anos, comprador, gestor de rede, gestor de compras. E hoje trabalho especificamente com consultoria de material de construção. Eu vou trazer um tema interessante nos próximos 45 minutos para a gente entender como motivar a nossa equipe. Mas para motivar a nossa equipe eu preciso entender quem é o meu vendedor. Qual é o perfil do nosso vendedor atual? E aí eu quero transplantar vocês para pensar os seus vendedores lá na sua loja, vocês que são os lojistas de materiais de construção. E o próximo passo, a gente vai falar em 45 minutos também, falar um pouquinho sobre o processo de gestão da nossa equipe de vendas de loja de material de construção. Como que eu posso profissionalizar esse processo de pessoas de diferentes perfis dentro da minha loja. E ao final, tem um compromisso com cada um de vocês aqui, que é lojista de materiais de construção, de deixar componentes práticos para você chegar segunda-feira lá na loja e começar a aplicar. Talvez segunda não, terça-feira, porque eu sei que segunda-feira tem um monte de pepino para resolver, certo? Então na terça-feira para aplicar e começar a rodar um processo de gestão da sua equipe de vendas. Mas vamos lá, vamos começar um pouquinho a entender. Eu queria que vocês fizessem esse raciocínio, pensar na equipe de vendas que está lá na loja vendendo. Qual que é o perfil do seu vendedor? E aqui a gente vai ter uma matriz onde que a gente vai entender e diagnosticar cada um dos nossos vendedores. Como que cada um está posicionado nessa matriz que a gente chama de matriz vontade e conhecimento. Aonde que no horizontal eu tenho aqui um diagnóstico das pessoas, do seu nível de conhecimento. Então pensa bem, vendedor A, vendedor B, vendedor C, o seu nível de conhecimento. Vários vendedores, vários níveis de conhecimento diferentes. Do outro lado, eu adaptei a realidade aqui de uma metodologia de grandes autores e eu adaptei para a realidade do material de construção. Vontade. Eu tenho um cidadão que tem lá muita vontade e tem um cidadão que tem muito conhecimento, que está aqui em cima do sonho da nossa loja. Muito conhecimento, muita vontade, é nosso sonho. Só que eu tenho um cidadão que se chama assim, o cara que tem incompetência por inércia. É o cara que tem muito conhecimento, talvez você esteja pensando nele agora. O cara que tem muito conhecimento, mas é o cara que tem um nível de vontade muito baixo. É aquele que eu tenho que empurrar, eu tenho que puxar ele. E aí, logo na sequência, a gente vai ver como aplicar alguns conceitos importantes para fazer essa pessoa dar esses próximos passos e melhorar e subir lá para o sonho da loja. Por outro lado, eu tenho aqui a competência futura, que é o cidadão que tem um nível de vontade muito alto, mas o conhecimento ainda não é aquele conhecimento sonhado, desejado para ser um bom consultor de vendas. Nós, como especialistas em materiais de construção, temos que entender que o nosso consumidor muitas vezes não entende materiais de construção e o nosso consultor de vendas tem que entender de cabo a rabo o que é o material de construção, como que funciona o ciclo de venda que a gente vai estar vendo um pouquinho aqui, para atender o nosso consumidor de ponta a ponta, tá? Então a gente tem esse momento aqui desse cidadão, desse vendedor, que eu quero que vocês ainda pensem na equipe de vendas, que tem a competência futura, ou seja, alto nível de vontade, só que ainda o conhecimento precisa ser desenvolvido, tá? E aí tem um cidadão que eu sei que já passou alguns pela loja de vocês, tem conhecimento baixo e uma vontade baixa. O que faz com esse cidadão? Será que tem ainda na nossa loja algum cidadão assim, um vendedor, equipe com conhecimento muito baixo e vontade baixa? Já vamos falar o que tem que fazer com esse cidadão aqui, tá? Eu gosto de desmistificar também a equipe de venda com dois componentes. Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, não tem mais lugar. Tem um lugarzinho aqui no meio, mas fica de pé no final também, fica muito à vontade, seja muito bem-vindo. Equipe de venda, gosto de desmistificar também fazendo uma analogia do vendedor da antiga geração e o vendedor da nova geração. Não saiam da loja de vocês ainda, fiquem pensando. Vocês devem estar com um nome na cabeça, o vendedor da antiga geração, o vendedor da nova geração. Quem é o vendedor da antiga geração? O vendedor da antiga geração, ele não viu o dilúvio, mas vendeu o tubo e conexão da Acros. Quem é antigo do material de construção que já sabe, né? Quem é da nova geração nem sabe o que é Acros, para começar, né? Mas vamos lá, vamos entender o vendedor da antiga geração.
Quais são as características que eu vejo em comum em todas as lojas que eu vou a nível de Brasil? Isso é São Paulo, Minas Gerais, Rondônia, Paraíba e assim por diante. Qual é o vendedor? Qual é o perfil do vendedor da antiga geração? Primeiro, é aquele cara que domina o nível de material de construção, ele conhece. Ou seja, tem gente do Rio Grande do Sul aqui, seja muito bem-vindo. Tomando um chimarrãozinho aí. Sou lá do interior do Paraná, também gosto do chimarrão. Sejam muito bem-vindos. O vendedor da antiga geração, ele conhece tudo do material de construção. Ou seja, o cliente chega lá com um problema, ele tem a solução para tudo. Ele conhece impermeabilizante, ele conhece de cálculo de cobertura, ele conhece de cálculo de concreto, muro, aquela coisa toda. Muito bom. O vendedor da antiga geração, ele está lá no top 3, ou talvez é o que mais vende da loja. Correto? Então, pensando nos nomes lá do vendedor da antiga geração. Esse vendedor da antiga geração, se você falar para ele, ó, motorista faltou, tem que fazer entrega, ele vai lá e faz entrega, não faz? Esse é o vendedor da antiga geração. Eu ia colocar aqui vendedor raiz e Nutella, eu pensei assim, não, vamos colocar nova geração, porque tem gente que vai escutar que é vendedor depois e vai se queimar, né? O vendedor da antiga geração tem um excelente nível de relacionamento. Ele sabe se relacionar com o pedreiro, ele sabe se relacionar com o profissional, ele sabe se relacionar com a comunidade, ele é aberto para isso. E por fim, ele tem lá uma capacidade de ser gerente, mas 3 pontinhos. Você está pensando no seu vendedor lá, que ele é bom, ele vende, ele pode ser gerente, mas 3 pontinhos. O 3 pontinhos eu deixo para cada um de vocês raciocinar o porquê que talvez ele não é ainda gerente da loja. Feito esse entendimento de quem é o vendedor da antiga geração, eu vou me transplantar agora aqui para o vendedor da nova geração. E lembre-se, senhores, estou falando aqui de vendedor de loja de material de construção, tá? Quem é o vendedor da nova geração? É aquele vendedor que às vezes bate meta. E quando não bate, tá tudo certo. Para ele, se bater ou não bater, é tudo igual, né? Esse é o vendedor da nova geração. Esse vendedor da nova geração, ele tem dificuldade de relacionamento. Ele atende o cliente uma vez, o cliente está fazendo uma obra, daqui uma semana o cliente volta a comprar e nem sabe que vendeu para aquele cliente. Não é assim? Esse é o vendedor da nova geração, ele não está nem aí. Ele quer atender o cliente, ele está lá para atender de fato, não está lá para vender. O que mais? Se precisar, ele faz até dancinha no TikTok. Não é isso que está acontecendo? Esse cara fazer dancinha no TikTok é legal. Ele faz, mas qual é o conceito disso por trás? Será que ele entende? E o vendedor da antiga geração, será que ele faz dancinha no TikTok? Aliás, um parênteses aqui, Osmani. Tem que ter um TikTok na sua loja de materiais de construção, gente. Se não tem, faz um TikTok e começa a observar o que as outras lojas estão fazendo. Mas não vai lá ver as dancinhas dos outros influencers. Não vai ver lá a dancinha de loja de materiais de construção para vocês verem o que está acontecendo. Para ver a transformação e entender essa nova realidade do comportamento das pessoas lá nas redes sociais. Olha só que interessante. O vendedor da nova geração, ele não quer trabalhar no sábado. Correto? Ah, sábado, é pouco movimento, aquela coisa toda. Tem essa dificuldade. E por fim, ele é um cara que se em 6 meses ou 1 ano ele não for gerente da loja, ele já está querendo sair. Ele tem essa ansiedade. Ou seja, a gente está falando aqui dessa nova geração, tá? E por fim, vocês devem estar pensando na equipe de vendas de vocês lá, tem aquele vendedor da nova geração que ele tem a loja como um trampolim. Ele está lá fazendo faculdade de administração, faculdade não sei do que, etc e tal, mas a loja é um trampolim para quando ele se formar, ele sair de lá e achar um emprego melhor. Na cabeça dele é isso. A loja é um trampolim, tá? Dado isso, eu preciso entender como que eu trabalho com isso, porque eu tenho no meio dessa situação, e o gerente de vendas, o gerente da loja ou o lojista, ele tem um grande conflito de geração. Como atuar dentro da loja com o vendedor da antiga geração, que tem as suas dificuldades, tem conhecimento, tem vontade muitas vezes, mas talvez ele deixe um pouco a desejar. E como eu trabalhar com essa nova geração, aproveitar essas características e entender que no meio dessa confusão toda tem uma loja de materiais que você não precisa vender, que você vai bater meta. Eu preciso entender como é que eu trabalho esse conflito de geração, tá? E aí eu dou o segundo passo, que eu montei o trabalho aqui para a gente entender. 3 passos, né? O perfil, agora vocês voltem aqui para cá para a palestra, vocês estavam lá na loja entendendo como funciona a realidade da loja de vocês, como funciona o meu perfil da minha equipe de vendas. Vocês já se identificaram com o vendedor X, com o vendedor Y, A, B e assim por diante, tá? Agora volta para cá, que a gente vai para a parte prática e entender como que eu faço para mim ter um processo de vendas, um processo de gestão da minha equipe de vendas, porque afinal estou falando de motivação.
Como que eu motivo essa turma, essa geração antiga, essa geração nova? Como que eu mantenho essa equipe batendo meta todo mês, tá? E o que eu vou falar para vocês aqui não é uma coisa de outro mundo, não, é uma coisa de um processo muito bem estruturado que você pode começar a fazer a partir de segunda, terça-feira na sua loja, tá? Mas vamos lá, deixa eu voltar e retornar aqui quando eu falei a matriz do conhecimento e da vontade. Matriz da vontade do conhecimento, já está aqui algumas coisas práticas do que você tem que fazer com o cidadão que tem um nível de conhecimento baixo e com um nível de vontade baixo. O que você tem que fazer com esse cara se você tem lá na loja? Tem solução que não tem conhecimento e não tem vontade? Não tem solução, demissão imediata para esse cidadão. Correto? Aí eu tenho uma situação daquele cidadão que está lá da incompetência por inércia, ou seja, conhece muito, só que está lá, acomodado da vida, não sabe o que quer, e está ali o que eu tenho que fazer. Eu, como diretor da loja, proprietário, lojista, gerente, muitos de vocês são na loja de vocês, muitas vezes falta isso, né? Dá um direcionamento para a carreira do cidadão, faz um mini coach pro cara. O cara tem conhecimento, o cara não tem vontade, dá um direcionamento para a carreira dele, o que ele vai fazer? Se precisar, ajuda ele a sair e fazer uma transição de carreira para outro rumo. A loja vai agradecer ao longo do tempo. Ou se talvez no final é a loja vai ganhar com ele, porque você vai conseguir levar ele aqui para o sonho da loja, que é onde é que tem alto nível de vontade e alto nível de conhecimento, que é a pessoa que de fato interessa para nós bater meta durante cada mês, o desafio nosso, tá? Aí eu tenho todo um trabalho de olhar lá em cima da pessoa, e muito profissional está nesse nível aqui, gente, ó. Um baixo nível de conhecimento, a gente sabe a dificuldade que é contratar gente, a dificuldade de contratar gente com competência, com conhecimento. Então a gente contrata muita gente que tem vontade, mas não tem conhecimento. Aí você larga o cara lá, como fui eu, no meu caso eu fui largado na área de venda sem saber nada, daqui ele vira. Cola naquele vendedor lá que ele entende e fica do lado lá que você vai aprender. Até hoje estou aprendendo, né? E muitas vezes é o que acontece. Não tem um processo de um treinamento de como você fazer essa inclusão dessa pessoa dentro da loja. Não, cola no cara lá que está tudo certo e assim a loja vai acontecer e você vai aprender e assim por diante. Não, dali 6 meses ou lá no nível de experiência de 3 meses o cara vai embora. Ninguém deu atenção para ele. Tá? Então assim, cuidem, vocês que são empresários, lojistas de materialização, cuidem daquela pessoa que está lá em cima, tá? Treinamento, capacitação e acompanhamento. Todo esse processo que eu estou mostrando aqui é um processo que vocês podem fazer para a loja toda, mas em especial também para aquela pessoa que está lá naquela competência futura. O próprio nome já diz, uma competência futura. É um bom vendedor, é um futuro gerente da loja e quem sabe até um sucessor para você ter, inclusive, a pessoa tocando o seu negócio, tá ok? Entendida essa parte aqui é muito importante, tá? Ficaria muito satisfeito se vocês tivessem esse conhecimento, esse embasamento para levar isso para a loja e já começar a agir, porque aqui já tem componentes práticos de como fazer o negócio acontecer, tá bom? Então vamos lá. Entro agora na parte mais importante, tá? Quem está mexendo no celular, quem está um pouco distraído, eu vou deixar essa apresentação aqui depois no final, vou passar todo esse passo a passo para vocês, tá? Mas olha só, entramos na parte mais importante dessa nossa conversa. Pena que eu tenho aqui só 45 minutos, tá? Mas façam desses 45 minutos os mais importantes para a loja de vocês, tá? Vou começar falando aqui do processo de contratação, tá? Sei que ainda existe lojas que contratam uma moda antiga, ou seja, conhece o filho do fulano de tal, que é cunhado do irmão do tio, que tem um filho lá que quer começar a trabalhar, e aí pega e coloca na loja. Ainda tem loja que contrata dessa forma, mas precisamos entender que o mundo está evoluindo, as exigências do consumidor estão evoluindo e eu não posso mais contratar dessa forma. Eu preciso entender que o meu mercado mudou e eu preciso mudar. Quando eu falo em contratação, eu preciso de um processo de contratação. Ou seja, o que eu faço no meu processo de contratação? Eu preciso entender que antes mesmo de eu entrevistar um cidadão, de eu recrutar e trazer para a entrevista, eu preciso desenhar qual é o perfil dessa pessoa. E aqui eu estou falando especificamente de vendedor de loja de materiais de construção. Afinal, quais são as competências de um vendedor de loja de materiais de construção? Será que eu vou encontrar todo vendedor preparado para colocar na minha loja? Provavelmente não. Mas eu preciso ter um mapa que me ajude nesse passo a passo. Primeira competência, o cidadão tem que ter conhecimento do ramo. Tem como eu colocar um vendedor que não entende materiais de construção? Não tem. Todo vendedor é preparado? Não. Eu sei que muitas vezes vou abrir mão desse conhecimento do material de construção para colocar essa pessoa lá, tá?
Por outro lado, se eu não deixar essa pessoa à vontade para aprender e eu ter esse processo de treinamento estruturado, essa pessoa vai ser mais um que vai estar lá na competência por inércia. Às vezes vai aprender um pouco, vai ficar parado e às vezes não vai se motivar para dar esses próximos passos. Mas, quando se fala em contratação, eu preciso entender que se o cara não tem conhecimento de materiais de construção, eu preciso ao longo do tempo desenvolver. Essa é uma competência. Segunda competência que eu tenho que trabalhar, habilidade em vendas. Eu não posso contratar qualquer pessoa, aquele tímido que não sabe nem falar com as pessoas. Eu, infelizmente, quando era vendedor, eu era muito tímido ainda, né? Fui colocado lá no meio dos leões e se vira e aprenda. E aprendi, né? O lojista que eu trabalhava, ele falava assim, isso aqui, o balcão do varejo do material de construção, é a melhor faculdade que você vai ter na sua vida, aprender a falar com pessoas. E é isso. O vendedor muitas vezes não entende que ele vai ter a faculdade da vida dele lá dentro do varejo. Então ele precisa entender que ele pode se desenvolver. Mas eu não posso colocar uma pessoa qualquer lá sem ter um mínimo de habilidade em vendas. Então eu preciso montar esse quadrante, que é a competência do vendedor de materiais de construção. Então eu falei já de conhecimento do ramo, habilidade em vendas, orientação ao cliente. Ele tem que ter o desejo genuíno de atender as pessoas. Ele não pode simplesmente ser um tirador de pedido. Ele tem que ter esse entendimento de como que eu abordo o cliente, como que eu faço esse processo, como é que eu faço as boas perguntas. Ou seja, ele tem que querer vender, ele tem que querer conhecer o cliente dele. Então ele tem que ter orientação ao cliente. Mais uma vez, eu sei que está ficando cada vez mais difícil agora, né? Já tem 3 competências, vou para a 4ª aqui. Por fim, iniciativa. Às vezes ele tem competência na parte de conhecimento, habilidade em venda, orientação aos clientes, mas, Osmani, às vezes ele não tem o que é mais importante, que é a iniciativa, a vontade de fazer. E aí eu tenho esse quadrante justamente para fazer o quê? Para fazer o perfil do vendedor de loja de construção. Vou encontrar a pessoa perfeita com todas essas competências aqui? Eu sei que não. Mas na hora de você recrutar e fazer uma entrevista, provavelmente vai ficar muito mais fácil de você fazer pergunta para as pessoas quando você tem esse quadrante aqui muito claro. Porque eu sei que tem empresário que senta na frente do candidato e não sabe nem o que perguntar para ele. Como é que você vai contratar uma pessoa com perfil adequado se você não sabe nem fazer pergunta na hora da contratação, tá? Inclusive, eu vou deixar aqui um material onde que a gente pode ter um roteiro de contratação de vendedor de loja de materiais de construção. Mas antes disso, está aqui a imagem, as competências estão lá, mas tem umas competências muito importantes que eu estou pensando em colocar aqui, que é a competência de organização. Isso aqui é uma imagem da vida real do material de construção, que é falta de organização do vendedor, dos vendedores, que causam muitas vezes isso aqui, tá? E o fio tá tranquilo o preço, né? Pra gente ver isso aqui numa loja de materiais de construção, né? O cobre tá tranquilo, né? Subindo toda hora e a gente não desperdiça isso aqui, tá? Infelizmente são cenas reais do dia a dia de materiais de construção de falta de organização. Então eu tô pensando seriamente em colocar dentro desse quadrante a competência também organização, tá? Então aqui algumas imagens da vida real do material de construção, tá? Eu trouxe aqui a última imagem, que a tinta, a máquina de tinta. Tem gente fazendo aqui, meu Deus do céu, será que isso é na minha loja? Será que isso acontece lá? O fio eu tenho certeza que tem bastante loja que é assim. E o vendedor faz isso porque ninguém cobra. O dono da loja nem vai lá na loja, nem vai lá no depósito de medo de ver aquilo lá e de ter que brigar com todo mundo e tá tudo certo, né? Infelizmente, mais uma vez, cenas reais do varejo de materiais de construção, tá? E aqui a máquina de tinta é isso aqui, ó. Quem nunca inaugurou uma máquina de tinta nova, né? Um batedor de tinta nova, né? Eu fui um. Quantas vezes vendedor de material de construção com pressa de fazer tinta, fechava de qualquer jeito lá a máquina, vai lá, liga e estoura, aí aquela máquina fica batendo e a tinta batizada dentro da máquina, né? Então é cena real do material de construção, tá? Então quando eu falei da entrevista, eu vou deixar aqui um compromisso meu com vocês, do que eu estou falando aqui, para vocês colocarem em prática na segunda-feira. Eu vou deixar aqui ao final da palestra um roteiro de entrevista. O que é um roteiro de entrevista? Dado as competências que eu desenhei aqui naquele quadrante do vendedor de loja de materiais de construção, eu vou deixar aqui o material para vocês saberem como que eu faço o mínimo roteiro possível de entrevista. O que é? Como que eu faço as perguntas para mim entender aquelas competências que eu preciso ter no meu vendedor. Porque se eu sentar na frente do cidadão e não ter um roteiro, eu acabo tendo que perguntar coisa aleatória. Ah, de que família que tu é? Quem que é teu tio? Quem que é teu pai? Não é isso que tem que perguntar para o teu vendedor, para o teu candidato. Você tem que ter um roteiro, tá? E o meu compromisso é deixar esse roteiro ao final para vocês acessar aqui, tá? Dado esse passo da contratação, não é largar
o cidadão lá assinar a carteira dele e largar ele lá no ponto de vendas. Não posso fazer isso, infelizmente é o que acontece, mas eu tenho que fazer todo um processo de socialização, que a gente chama de bem-vindo a bordo. O que é o bem-vindo a bordo? Eu socializar e integrar esse vendedor com a loja de materiais de construção. Primeiro, para ele conhecer a cultura. Segundo, para ele entender onde é que ele está pisando. E depois eu falar um pouquinho da estrutura, do que eu preciso que ele entenda para ele estar minimamente preparado para estar lá no ponto de venda atendendo o cliente. Não é se vira lá e cola naquele que sabe mais e acabou. Não é assim. Tem todo um processo. Então, lembre-se que eu estou no meio do processo. Eu falei da contratação, agora eu estou falando do bem-vindo a bordo, da socialização e da integração desse vendedor, tá? No meio desse processo, nos primeiros dias que a pessoa está na loja, o que você vai fazer? Muito importante, tá? Talvez a parte mais importante da contratação. Você vai fazer a leitura do que a gente chama de descritivo de cargo. Você vai ter o descritivo de cargo do vendedor. O que é o descritivo de cargo? É uma estrutura onde é que tem responsabilidades, o objetivo daquela função, vai ter as competências, que é aquele quadrante, e vai ter quais são as metas e os indicadores que você vai cobrar do teu vendedor. Isso, simples. Para ficar claro para ele o que você espera como lojista, como empresário, desse vendedor que você contratou. Meu compromisso com vocês também, vou deixar um descritivo de cargo no final para cada um de vocês acessar e levar esse componente prático para a loja de cada um de vocês, tá? Então, vamos lá. Dado a contratação, coloquei essa pessoa dentro da loja, vou fazer esse bem-vindo a bordo apresentando esse descritivo de cargo. E aí essa apresentação eu vou deixar muito claro para ele qual é o objetivo dele como vendedor, quais são as responsabilidades, vai estar descrita lá. Uma, inclusive, das responsabilidades, caros lojistas, lá, para ele retornar através do pós-venda com o cliente que comprou, para ele cobrar o orçamento que ficou pendente. Porque às vezes a gente tem que reclamar que o vendedor não faz isso, mas quando a gente falou com clareza e deixou claro para ele que ele tem que cobrar o cliente que não está com o orçamento pendente. Em lojas de materiais de construção, o cliente faz o orçamento, está lá o vendedor da nova geração, tudo certo, ele fica torcendo. Se o cliente voltar, beleza. Se o cliente não voltar, amanhã vem outro orçamento e assim por diante. Não, eu preciso olhar para a taxa de conversão, eu preciso olhar para minhas metas e indicadores. Quanto que eu converto de orçamento que entra na minha loja? De cada 100 orçamentos que eu faço, quanto que eu transformo em venda? Eu tenho que ter isso, e eu tenho que deixar isso claro na contratação do vendedor. Talvez alguns de vocês devem estar falando assim, pois é, Sidney, mas isso é muito básico. É básico, mas assim, se fosse tão básico assim, não tinha um monte de gente deixando de fazer isso acontecer e reclamando da equipe de vendas, como eu vejo muitas lojas reclamar, tá? Então o que acontece? Dado esse passo, eu estou falando rápido porque eu tentei comprimir aqui 45 minutos dentro de uma estrutura que são 4 dias de treinamento que a gente passa para a nossa equipe de vendas, tá? Dentro desse processo de bem-vindo a bordo, tem um processo do treinamento, ou seja, o capacitar essa pessoa. E o que é o capacitar essa pessoa? Eu deixar claro quais são as estruturas estratégicas do meu varejo de materiais de construção. Como funciona, e muita atenção aqui, porque é a parte mais importante talvez da palestra, tá? Como funciona a estrutura da jornada de compra do varejo de materiais de construção. Você como empresário, gerente de loja, tem que deixar claro isso para o teu vendedor, como funciona isso. E como funciona? Lá em cima tem um papel fundamental que é o marketing da loja. Ou seja, a loja vai fazer toda a responsabilidade através do marketing de captar o cliente e trazer para dentro da loja. É o que a gente chama do topo do funil, tá? Quem esteve aqui na terça, na palestra sobre marketing, se aprofundou um pouquinho mais sobre tudo isso, tá? Mas aqui, para vocês entenderem, lá em cima, o topo do funil, é o papel do marketing. Só que eu vejo muita loja gastando um dinheiro com marketing, investindo e tudo mais, faz até dancinha no TikTok, tá? O cliente conhece a loja, vem para a loja e chega a hora de o vendedor fazer o orçamento. Aí ele vem lá com o orçamento, 30 sacos de cimento, 4 metros de areia, 3 metros de pedra, 20 barras de ferro, 5,16 e assim por diante. Aí o vendedor tem esse papel de fazer o orçamento com ele, tá? Aí o cliente, naturalmente, ele vai cotar em 4, 5, 6 lugares. Tem cliente que faz lista de transmissão no WhatsApp para botar material de construção. Às vezes a tua loja está lá numa lista de transmissão de outras 5, 6 lojas. E você demora 10 minutos para atender, já era, né? Vou falar um pouquinho sobre o WhatsApp depois. Então o que acontece? Chega esse momento do funil que é a parte do orçamento. O que é o orçamento? É aquele momento, né, que o teu vendedor vai chegar para você e falar assim, pois é, preciso bater o preço do concorrente porque ele está mais barato. É assim? Não é. Ele vai chegar lá. Bateu, o cimento está R$29,90, nós estamos 34, e aí o que vamos fazer? É isso que acontece, tá? Aí o que acontece? Beleza, você vai lá e fez, vamos fazer esse orçamento porque o cliente é bom, a gente tem a possibilidade de fechar a obra inteira com ele e assim por diante. Só que chega o momento da conversão.
o funil. Lá embaixo, no meio ali do funil, a gente tem o momento da conversão, que é o momento mais legal, bacana, que é o momento da venda. Ou seja, é o momento onde o cliente faz a conversão e a gente vende para ele, tá? Agora sim, todo mundo aqui, né? Dá uma margem boa trabalhar com cimento, tijolo, areia e pedra, né? Uma margem tranquila, né? Pra gente só fazer essa venda do cliente. Só que não, tá? E aí, o vendedor, ele acaba esquecendo, ou você não orienta ele, que eu tô falando aqui como orientar para depois você motivar ele com outras estruturas. Você não orienta que ele tem que fazer o processo do funil invertido, funil ampulheta, que é você fazer, além da primeira compra, você fazer o cliente comprar uma segunda vez da tua loja. Porque ninguém constrói, ninguém reforma nada só com tijolo, areia e pedra. Ninguém reforma nada só com cimento. Ninguém reforma nada só com ferro. E aí o vendedor esquece, ele não vai, e daí a ciranda acontece o dia a dia, tá? Então esse é o processo. E o que é o sucesso de uma loja de materiais de construção? Que faz esse processo completo. Faz o orçamento, briga, bate na margem, beleza, fechou a primeira venda. Mas depois você acompanha isso. Tem que deixar claro isso pro teu vendedor. Não adianta você falar, não, tem que oferecer pós-venda. Não adianta. Tem que treinar ele como faz isso acontecer, tá? E aí acontece um monte de coisa. Você não treina sobre atendimento, acontece isso aqui, tá? Cenas reais do varejo de materiais de construção. Reclame Aqui, todo mundo conhece, né? Reclame Aqui. Já pensou alguém pesquisar no Google o nome da tua loja e aparecer isso aqui? Já pensou? Vou pesquisar. Fulano material de construção. O Google ranqueia o que é mais importante e tá ali, aparece isso aqui. Você compraria de uma loja que está escrito lá, pior loja de material de construção? Você acredita que é culpa sua ou é do vendedor? Isso acontecer. É sua, não é do vendedor. Mas quem atendeu o cliente foi o vendedor que fez a reclamação lá, tá? N situações em Reclame Aqui, pesquisem, tá? Pesquisem no Google Meu Negócio, inclusive. Como é que está a loja de vocês? Qual que é a nota? Quais são as reclamações? Quais são os comentários que eu tenho, tá? E aí também tem um outro processo lá no meio do funil de vendas que a gente acha que o cliente sempre vai vir na loja. Não, o cliente está comprando pelo WhatsApp ou está sendo um ponto de contato. Como é a venda pelo WhatsApp? Como é o relacionamento com o WhatsApp com o meu consumidor? A gente sabe, nós somos muito exigentes. Passamos uma mensagem para uma empresa ou para alguém, 10 minutos depois não tivemos resposta, é um horror. Faça o seguinte exercício: chega na tua loja segunda você vai resolver pepino. Terça-feira chega na tua loja e dá uma fuçada lá, dá uma olhada no teu WhatsApp dos vendedores, vê quanto tempo em média eles estão respondendo e vê qual é a maneira que eles estão respondendo os teus clientes. Ou seja, como que eles estão se comunicando com os clientes. Tem loja que você vai, o cliente pede um orçamento, o vendedor faz um orçamento, o vendedor pega e tira uma foto da tela do computador e manda para o cliente. Infelizmente acontece, tá? Então assim, dá uma olhada, um papel prático, segunda-feira, terça-feira você faz isso na sua loja, vê como é que está a comunicação, tá? Aí entra numa ciranda, o vendedor tem que ter o WhatsApp particular ou da loja, etc. Não é o caso aqui, mas vai lá e vê como é que eles estão se comunicando. O ideal, claro, é ele ter o da loja, tá? Porque daqui a pouco o vendedor sai, leva teus clientes para o concorrente e aí fica Deus dará, tá? Então vamos lá, entender como é que funciona isso, tá? E aí eu estou falando ainda do processo de gestão da equipe de vendas, afinal eu quero manter eles motivados. Não adianta eu motivar ele com churrasquinho no final de semana, não é isso que motiva, tá? Estou falando de um processo para a gente manter a equipe motivada. Olha só, trilha de aprendizado, o que você vai fazer? Tem aqui uma trilha de aprendizado, o que você tem que ensinar o cara? O que você tem que treinar? Como é que você tem que capacitar ele? E aqui tem, você tem que falar sobre estratégia de varejo, você tem que falar para ele como é que a tua loja se diferencia do mercado. Se a tua loja se posiciona por preço, se a tua loja se posiciona por diferenciação em alguma situação, atendimento, entrega rápida, ele tem que entender. Porque daqui a pouco a tua loja tem um posicionamento em diferenciação, te diferencia por mix de produto, por atendimento rápido, aquela coisa toda, e ele está brigando por preço toda hora lá contigo, ele não vai entender o posicionamento estratégico da loja. Então, treina ele, fala, nossa loja tem esse posicionamento estratégico, a gente age dessa forma, tá? O que você tem que falar para ele? Mais uma vez, funil de vendas, explica o funil de vendas, pega essa imagem que vai estar lá, depois eu vou disponibilizar para vocês, explica esse funil de vendas, imprime, mostra para ele como que é o material de construção, como é que funciona a jornada de compra, tá? Explica para ele padrão de atendimento. O que é padrão de atendimento? Toda loja tem que ter um processo de atendimento padrão, que está aqui embaixo, processo de vendas. Como é que você aborda um cliente? Como é que você faz sondagem? Como é que você pergunta para ele se é uma obra, se é uma reforma, onde que é, para você saber, para não vender só o tijolo, o cimento, areia e pedra.
Você sabia daqui a pouco o cara tá fazendo uma big de uma obra, você vendeu só tijolo, areia e pedra. Ele vai lá no home center comprar tinta e comprar porcelanato e iluminação. Você explicou para o vendedor que tem que fazer esse processo, fundagem, fechamento de venda e assim por diante? Processo de venda, estratégias de venda. Você tem que explicar para ele que quando o vendedor vai oferecer um porcelanato, por exemplo, o cliente chega na loja sem nenhuma referência de preço do porcelanato. E aí quando o vendedor vai apresentar porcelanato, ele apresenta logo aquele mais barato. Ó, tem isso aqui que está na promoção, R$ 42,90. Na cabeça do consumidor que nem sequer sabia preço de porcelanato, todos aqueles outros produtos de 79, 89, 115 é muito caro. Então o vendedor tem que saber que ele tem que começar com uma ancoragem lá de cima. Tem um porcelanato de 149, 139, 79, 60, aí peraí. Cria essa ancoragem. Você tem que explicar para o cara isso. Você reclama que ele só vende produto barato, você não explica isso para ele. E por fim, conhecimento de produto, isso é fundamental. Não tem como uma loja de materiais de construção ter vendedor que não conhece. Vocês sabem muito bem disso. Tem uns que estão careca de saber, assim como eu também, tá? Mas tem que ter essa trilha de aprendizado, essa trilha de conhecimento. Então, muito claro aqui, gente? Está claro para você? Está muito claro aqui o que tem que fazer. Só que muitas vezes não acontece. E aí eu tive uma ideia. Fui vendedor de loja, sei todos os problemas. Criei um treinamento para isso, com tudo isso aqui. Tem um treinamento online do Sidney que ensina hoje o que o lojista muitas vezes peca, o que o gerente muitas vezes peca. Um treinamento sobre gestão estratégica de venda de material de construção. Vou deixar o link ao final para cada um acessar. É um treinamento online com 5 módulos, que mostra tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Tanto o vendedor novo como o vendedor antigo, quanto a nova geração, pode fazer isso aqui e ampliar o horizonte de conhecimento dele, tá? Fica uma oportunidade para cada um de vocês conhecer essa ferramenta muito importante, exclusiva, inclusive, para o varejo de material de construção. Inclusive, tem uma loja aqui que está fazendo o que a gente chama de método Cumbuca. O que é o método Cumbuca? Toda terça-feira, combina todo mundo, todos os vendedores assistir uma aula do treinamento, se reúne, faz um sorteio, e escolhe uma pessoa para vir aqui falar sobre o que fala-se naquela aula. E a pessoa tem que decorrer e fazer um debate, tá? Isso é uma metodologia do professor Vicente Falcone, que chama-se Método Cumbuca, que você pode aplicar na sua loja de material de construção, não só como treinamento do Sidney aqui. Você pode fazer um treinamento de produto, você pode ler um livro, você pode fazer um treinamento sobre atender o cliente numa obra especial e assim por diante. Qualquer treinamento, qualquer capacitação usa isso, tá? Método Cumbuca, é um método excelente que você vai colocar a sua equipe para se desenvolver, tá? Só que tem que ter constância, não adianta fazer uma vez, 2 vezes, abandonar e parar. Ah, dá muito trabalho, tem que vir cedo, dá muito trabalho, tem que ficar até tarde. Infelizmente, as lojas que têm resultado fazem acontecer. Há trabalho, mas fazem acontecer, tá? Então, daqui o recado também importante sobre a questão do treinamento como um todo, tá? Método Cumbuca, marca esse nome, tá? E aí, caros senhores, lojistas de materiais de construção, vamos para a parte mais fundamental de ver o resultado de tudo isso. Não adianta eu aplicar e não ter resultado, tá? Então eu contratei o vendedor, tem um processo de venda e ao final eu preciso entender, eu treinei ele, capacitei e agora? Eu montei o descritivo de cargo com as responsabilidades, com o objetivo, com as competências e falei quais são as metas. E agora eu preciso avaliar. E aí entra um processo que a gente chama de avaliação de desempenho, que é o quê? Eu espelhar toda aquela expectativa que eu tinha dele no descritivo de cargo, dos meus objetivos, das responsabilidades, dos indicadores e fazer uma avaliação. Cada responsabilidade tem um peso numa nota. Cumpriu? Esse vendedor ele faz processo de pós-venda? Beleza, tem uma notinha, 1,5. Esse vendedor faz acompanhamento do cliente que faz o orçamento? Beleza, mais meio pontinho. Esse vendedor, ele é organizado, ele não deixa um fio jogado na loja, ele não corta fio de 1 metro em 1 metro, mais um pontinho. Você tem uma avaliação de desempenho para esse vendedor. E aí, ao final, claro, você não vai avaliar só com as responsabilidades e competências. Você vai avaliar também com as metas. E aí a gente quebra aquele paradigma e fala assim, ó, pois é, eu tenho um vendedor que vende bem, mas ele não obedece nenhuma regra da loja. É o cara que mais vende. Talvez você pensou no nome na tua loja, eu sei, tá? Aí com isso, a gente mata isso aqui. O cara tem 50% de nota na sua avaliação de desempenho das metas que ele bate e 50% das responsabilidades que ele tem que ter. As regras da loja, o cortar o fio, o fazer o pós-venda, fazer o acompanhamento do orçamento e assim por diante, tá? Então, quando a gente chama de avaliação de desempenho, é justamente isso. Avaliar responsabilidade, competência, meta e tudo mais, tá? Faz sentido para vocês isso?
Faz sentido não se perder no caminho? É muita coisa. Eu sei que é muita coisa, é muita coisa. Eu tentei comprimir aqui 16 horas de treinamento em 45 minutos. E se eu passar os 45 minutos, tem uma turma aqui que me dá uma facada aqui no pescoço, né? Porque tem outros palestrantes que depois vai vir aqui fazer palestra, tá? Mas legal, gente, vamos lá. Componente prático para a gente dar mais um passo também aqui, tá? Aqui, olha só, um quadrante mágico, porque assim, vocês vieram e a chamada para ação que está lá na palestra, assim, como motivar a equipe de vendas. Pô, esse cara só está falando de vendedor, só está falando de responsabilidade, não sei o quê, não falou nada de motivação. Será que a motivação é fazer um churrasquinho? Será que a motivação é eu reunir a equipe de venda no final de semana e tomar uma cervejinha? Será que é isso? Não. Motivos para ação. Isso é a motivação da nossa equipe de vendas. Está aqui um quadrante diante do diagnóstico e do processo, está aqui um quadrante para você planejar isso. Planejar a motivação dos seus colaboradores. Falo colaboradores que pode ir além dos vendedores, tá? Você pode montar isso para qualquer setor da loja de vocês. Qual que é o primeiro ponto? Planejamento. Planeja tudo isso, gente. Tenha um RH estratégico dentro da tua loja. Não tem um RH que só tem folha de pagamento, está lá para conferir a folha que vem do contador. Não, você tem que ter um RH que pensa a tua loja. Tem que ter um RH que retém os talentos. Tem que ter um RH que entende aquele quadrante da matriz vontade e conhecimento. Senão o teu RH simplesmente vai ser o gerenciamento da folha de pagamento e as férias e acabou. E gerenciar as folgas do funcionário. É isso, o RH que não é estratégico. Tá? Então o primeiro ponto é planejar. Segundo é você montar o desenvolvimento profissional do teu colaborador. O que é o desenvolvimento profissional? O que eu acabei de passar aqui, gente, ó, capacitação contínua, é ter iniciativa e acabativa. Eu vou começar um processo de treinamento de vendas, tem um curso online do Cid, dizer, beleza, vamos comprar, todo mundo vai fazer. Tem muita gente que pega o curso do Cid e faz 5 aulas e abandona e acabou. Sendo que o treinamento tem mais de 50 aulas. Iniciativa e acabativa, início, meio e fim. Então é o vendedor que vai se autogerenciar, você que tem que cobrar ele. Inclusive o treinamento tem avaliação no final de cada módulo. E no final, para ele tirar o certificado, ele tem que ter passado por no mínimo 80% de avaliação positiva em cada módulo, tá? E aí você faz esse desenvolvimento profissional, entra o feedback, avaliação de desempenho, que eu já falei. E esse quadrante da motivação vai para o lado direito aqui, onde a gente fala das duas situações bem importantes sobre reconhecimento. Que primeiro, aqui embaixo, é o reconhecimento financeiro. Você tem que ter um reconhecimento financeiro da pessoa. O vendedor tem que ganhar bem. Tem que ganhar bem o quê? Variável. Ele tem que ter um fixo baixo e um variável agressivo. Você tem que pensar nisso. Tem loja que o vendedor começa a ganhar 4, 5 mil, o cara começa... Não, tem que mudar o jeito de fazer a comissão, porque o vendedor está ganhando demais. Aí o cara ganhava 5 mil, volta a ganhar 3, quanto? Como é que você vai motivar esse cara? Infelizmente, isso acontece muito, cenas reais do varejo de uma transmissão. Tá? Então, reconhecimento financeiro, comissionamento agressivo, tá? Premiação e bônus emocional. O que é bônus emocional? Você paga uma premiação, R$100, R$200 no final do mês, beleza. No final do trimestre, o cara 15 dias depois esqueceu daquilo e já está no igual. Agora, você vai pagar uma rodada de pizza, vai pagar uma viagem para quem bateu a meta do trimestre ou do semestre, quem mais vendeu, paga uma viagem para ele para uma praia ou para um lugar importante, ou um ponto turístico para ver. Quanto tempo esse cara vai lembrar disso? Porque se ele pegar aquele prêmio que ele ganhou de R$500, ele não vai fazer uma viagem, ele não vai fazer num restaurante chique, ele vai pegar e dar a entrada, não sei no que, vai gastar com cachaça lá em casa e assim por diante. Não, bônus, pensa no bônus emocional. Como é que você, na tua região, com a tua realidade, pode fazer o bônus emocional para o seu vendedor de loja de materiais de construção? Isso é muito importante, muito estratégico, inclusive. Tá? Não estou falando que só isso vai motivar e vai resolver o problema, não. Tem que ter todo o passo a passo que a gente acabou de falar aqui, tá? E por fim, o reconhecimento social. Endomarketing. Comunique o que está acontecendo na loja, comunique o que a loja está fazendo, comunique as campanhas de venda. Tem loja que faz campanha de venda e nem comunica o vendedor. Faz lá o marketing, faz não sei o que na rede social, o cliente chega com o negócio, viu o que no Instagram de vocês daqui? Não sei, não sigo a loja. Tem assim, acontece. Endomarketing, comunicação com o vendedor. E aí entra toda a questão de datas comemorativas, Dia dos Pais, Dia das Mães. Tem loja que nem dá bola para isso, gente. Parece uma coisa tão simples. Mas o vendedor que Dia dos Pais leva um mimo para casa, um presente para casa, ele vai lembrar daquilo para sempre, porque lembraram na data mais importante para ele, que é o Dia dos Pais, Dia da Mulher, Dia das Mães, final de ano e etc e tal. Pense nesse reconhecimento social também. E o mais importante, elogio no dia a dia. Não deixa a pessoa ficar lá no meio da loja, quando ele erra, você
critica ele lá no meio de todo mundo. Mas na hora de dar o elogio você esquece, tá? Tem que ser o contrário, elogio em público, né? Crítica lá no particular. Então tá aqui o quadrante da motivação, para você que foi chamado a atenção para vir até essa palestra, que falava de motivação da equipe de vendas, tá aqui, como que é o quadrante. Mas não adianta eu fazer isso aqui se antes mesmo eu não fazer todo o passo a passo da minha gestão da minha equipe de vendas, tá? E aqui o meu compromisso com cada um de vocês que tem loja de materiais de construção. Cada um de vocês que é líder dentro de uma loja de materiais de construção, seja lojista, gerente, supervisor de venda e assim por diante. Tem bastante gente, tem lá atrás, e a parte mais importante é isso aqui. Nada adianta hoje, 1º de abril, você está aqui, parece mentira, né? Mas está aqui dia 1º de abril, se segunda-feira você esquecer e não aplicar nada. Ah, vim numa palestra lá na FEICOM, falaram sobre motivação da equipe de vendas, tá bom, o que adianta se você não aplicar? O meu compromisso com cada um de vocês é que terça-feira, eu sei que segunda-feira você tem pepino para resolver, terça-feira vocês apliquem esse checklist aqui de fazer o quê? Como colocar em prática isso lá na loja de vocês. Vai chegar na cidade, vai chegar lá na sua loja e planejar com o teu RH. O quê? Monta o descritivo de cargo. Ah, não precisa montar porque já tem pronto. Vou deixar para vocês aqui o link para vocês acessar. Apresenta esse descritivo de cargo para a tua equipe. Planeja como você fazer isso. Aí você vai deixar claro para ele qual que é o objetivo de um cargo de vendas, quais são as responsabilidades, quais são as competências que ele tem que desenvolver e, claro, as metas que ele tem que cumprir. E não é só meta de venda. Não é só vender 150 mil por mês. Não. É quanto que ele tem que ter de orçamento, quanto que ele tem que converter e assim por diante, tá? Tudo muito claro. Você pode personalizar o descritivo de cargo para a realidade de vocês, tá? E aí você vai dar um próximo passo, criar um cronograma de capacitação. Eu vejo muita loja que a pandemia ainda é uma desculpa para não reunir para fazer treinamento. Não, a pandemia está pegando, ela está aqui na FEICOM, rolo e confusão, né? Mas 2 anos sem sequer reunir a equipe de vendas, fazer um treinamento sequer, tá? Treinamento, gente, é contínuo, tá? Se você não tem nada, pelo menos uma vez por mês, coloca lá, todo dia 15 vai ter um treinamento de alguma coisa. Tá? Tem aqui também o treinamento prático de venda, se vocês quiserem adquirir, fica à vontade também, é uma coisa bacana, custa R$ 87,00 por vendedor, é ilusório, tá? É uma situação que você pode criar esse programa de capacitação, mas não fique somente nisso, vão além, busca fornecedor, conversa lá com o fornecedor de material elétrico, conversa com impermeabilizante, que eu vejo um absurdo, ninguém sabe vender impermeabilizante nas lojas de materiais de construção, pelo amor de Deus. E o fornecedor está ali querendo vender. As indústrias de impermeabilizantes se reuniram para fazer um programa para ajudar a levar conhecimento para o consumidor final, porque as lojas não sabem vender impermeabilizante, pelo amor de Deus. Uma dica, inclusive, comece com o impermeabilizante, que é difícil também, tá? O que mais? Cria o teu programa de capacitação, pelo menos já faz alguma coisa, pelo menos 2 vezes por mês, cada 15 dias, tá? Depois você vai criar o padrão de atendimento. Beleza? Lá dentro do treinamento tem todo como funciona o processo de venda e assim por diante. Você vai criar esse padrão de atendimento, tá? E esse padrão de atendimento você vai falar para o teu vendedor como que você tem que fazer o processo de venda, a abordagem, a sondagem, as perguntas, a estratégia de venda e assim por diante. E por fim, você tem que sentar com o teu RH, transformar a cabeça dele de um RH de folha de pagamento para um RH estratégico e planejar o reconhecimento financeiro e o reconhecimento social do teu cliente. Do teu vendedor. Você tem que pensar como que você pode motivar essas pessoas no financeiro e lá naquele bônus emocional, esse reconhecimento social dessas pessoas que são tão carentes, tá? Ah, mas o meu vendedor não sei o quê. Ah, mas o meu... Não, gente, planeja pra você ver como dá certo. E tenha continuidade, tenha regularidade para fazer isso acontecer. E por fim, checklist prático é checklist completo. Você vai fazer avaliação de desempenho. Ao final, cada um dos vendedores de vocês, ao longo de cada trimestre, vai ter uma nota através da avaliação de desempenho. Ou seja, é prático, você coloca em prática e cada trimestre vai ter uma nota. Ah, esse trimestre aqui ele alcançou a nota 4.5. Ao longo do tempo você tem que trabalhar para esse teu vendedor melhorar essa nota, melhorando o atingimento das metas, melhorando o cumprimento das responsabilidades, melhorando o perfil daquelas competências que foi elencada, competência lá de vendas, orientação ao cliente, iniciativa e assim por diante, tá? E aí tudo isso você vai evoluindo ao longo do tempo, tá? Então você tem que ter tudo isso, é um checklist prático, a apresentação vai estar aqui ao final para que vocês possam fazer download dela, tá?
E também, se vocês querem ir um pouquinho mais além, tudo isso vem de muita prática e também de muita teoria, tá? O Sidney, para estar trazendo aqui o conhecimento prático, também teve que aliar com a teoria, tá? E aí eu indico a obra do Peter Drucker, que é o Gestor Eficaz. Todo lojista de materiais de construção tem que ler esse livro para gerenciar pessoas, gerenciar a equipe de vendas, e também a obra do Vicente Falcone. O professor Vicente Falcone foi fundamental na minha carreira profissional, uma pessoa que todos os livros que eu li dele me ajudaram muito no desenvolvimento profissional. E eu sugiro que vocês leiam a obra dele, O Verdadeiro Poder. Uma grande ferramenta para você conseguir melhorar a gestão da sua loja e melhorar principalmente a gestão da equipe de vendas. Porque afinal, gente, o verdadeiro líder é aquele que faz pessoas comuns construírem resultados extraordinários. O verdadeiro líder é aquele que faz pessoas comuns construírem resultados extraordinários. Esse é o papel de cada um de vocês como gestor, como empresário e como lojista de materiais de construção. Espero ter contribuído. Muito obrigado.